Oi, como vai? Hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro, e hoje o episódio é sobre algo que você provavelmente não ouviu nos últimos meses, né? Tarifas. Ironia. Hoje o episódio é sobre isso, e sobre como que elas nem sempre fazem o que prometem. Olha só, de um lado, um estudo mostra que quando Donald Trump impôs tarifas a países como o Brasil, quem acabou pagando a conta não foram os exportadores estrangeiros, foram os próprios consumidores americanos no caixa do supermercado. Curioso, vamos entender essa história. E do outro lado temos a União Europeia ameaçando retaliar os Estados Unidos com tarefas de até 93 bilhões de euros, depois de Trump misturar a política comercial, OTAN, e claro, Groenlândia na mesma frase. Então, no episódio de hoje, a gente explica quem que realmente paga quando governos falam em tarifa, por que isso vira uma arma política tão poderosa e, claro, tão confusa, e como que essas disputas acabam afetando preços, mercados e consumidores bem longe das mesas de negociação. Então, um episódio bem interessante para essa terça-feira. Siga nosso podcast, nosso videocast, caso você não siga ainda, para ficar atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. É bem rápido, é só fazer um clique ou apertar algum botão aí, que você vai começar a seguir a gente. Vamos lá, vamos esclarecer uma dúvida clássica da economia internacional, e que, claro, volta e meia aparece no discurso político. Afinal, quem paga a conta das tarifas? Segundo um estudo de um think tank alemão, a resposta é bem menos patriótica do que alguns discursos fazem parecer. Um relatório do Instituto Kiel de Economia Mundial concluiu que as tarifas impostas por Donald Trump sobre produtos importados não são pagas pelos países estrangeiros, como costuma ser dito. Quem paga quase tudo são as empresas e os consumidores americanos. Pois é, em números, de cada 100 dólares cobrados em tarifa, 96 saem do bolso de quem compra nos Estados Unidos. Só 4 dólares ficam com os exportadores estrangeiros. Ou seja, quando o governo diz estamos taxando os outros países, na prática o que acontece é uma carta reversa gigante de Uno. O estudo é bem direto, ele mostra que os exportadores de fora não baixam seus preços para compensar a tarifa. Então o importador americano paga a taxa na alfândega e depois tem duas opções: ou absorve o prejuízo ou aumenta o preço para o consumidor final. Spoiler, geralmente o preço sobe. Os pesquisadores resumiram de uma forma bem simples. A tarifa funciona não como um imposto sobre o produtor estrangeiro, mas como um imposto sobre o consumo dos americanos. É tipo um IVA disfarçado, só que aplicado só a produtos importados. Acontece. O estudo analisou dados gigantescos, tá? Cerca de 25 milhões de remessas, somando quase 4 trilhões de dólares em comércio, e focou especialmente em dois casos, Brasil e Índia. No caso do Brasil, quando os Estados Unidos aplicaram uma tarifa ali de 50%, os exportadores brasileiros eles não reduziram de forma relevante seus preços em dólar. Com a Índia aconteceu a mesma coisa. Primeiro veio uma tarifa de 25%, depois subiu para 50% e o padrão se repetiu. Mas por que os exportadores não ajudam pagando parte da conta? Olha, a resposta é simples, porque na prática eles têm alternativas. Se vender para os Estados Unidos fica caro demais, eles reduzem o volume vendido ali e redirecionam parte das exportações para outros mercados. O ajuste não acontece no preço, acontece na quantidade. O próprio estudo explica, diante da escolha entre ganhar menos por unidade para manter o volume ou vender menos, mas mantendo a margem, a maioria dos exportadores prefere vender menos. Enquanto isso, quem fica no meio do caminho são as empresas americanas que importam esses produtos. E no final da cadeia, quem vê o preço subir na prateleira são os consumidores. E aqui entra outro ponto político, vamos dizer assim. O estudo desmonta um dos principais argumentos usados pelo governo Trump para defender as tarifas. A ideia de que elas fariam os parceiros comerciais pagarem a conta, ao mesmo tempo em que gerariam receita para o governo americano sem custo para as famílias. Segundo os pesquisadores do Instituto Kiel, isso simplesmente não acontece. O que acontece na prática é o oposto, tá? A arrecadação extra, algo em torno de 200 bilhões de dólares, sai diretamente das empresas e das famílias americanas. Resumo dessa história. Tarifa até pode parecer uma arma forte na retórica, mas no mundo real, aparentemente, quem acaba sentindo o impacto primeiro é quem está mais perto do caixa do supermercado nos Estados Unidos. Então, senta lá que vem mais economia internacional. Inclusive, vocês também tinham medo de umas cenas do Rá-Tim-Bum? Aquela parte do senta que lá vem história me deixava meio esquisito, meio bad vibes. Senta que lá vem a história. Você sentiu isso também? Olha, voltando aqui para o assunto. A União Europeia está se preparando para uma possível guerra comercial com os Estados Unidos. Motivo, Donald Trump. Sim, ele mesmo. Ele ameaçou impor tarifa de 10% sobre produtos europeus já a partir de 1º de fevereiro.
E se não tiver acordo, essa taxa pode subir para 25% em junho. A resposta da Europa foi basicamente ah é? Então senta lá que vem tarifa também. A União Europeia estuda taxar até 93 bilhões de euros em produtos americanos. E para quem está perdido em números, é dinheiro suficiente para comprar muito Boeing, muito carro americano e muito whisky Bourbon, que inclusive entrou direto na mira da retaliação. Mas antes de sair distribuindo tarifa como se fosse panfleto, a Europa ainda tenta o caminho diplomático, tá? Representantes dos 27 países do bloco já se reuniram e os líderes europeus vão fazer uma reunião de emergência em Bruxelas, isso para decidir os próximos passos. Só que o pano de fundo dessa confusão é inusitado. Trump anunciou as tarifas depois que países europeus disseram que fariam exercícios simbólicos da OTAN na Groenlândia, que é o território ligado à Dinamarca. E aí o presidente americano basicamente disse: ou vocês negociam ou eu taxo. E se quiserem evitar tudo isso, a gente pode conversar sobre a compra da Groenlândia. Sim, caro ouvinte, Groenlândia. Gelo não dava tanta treta assim desde quando morava com meus pais e esquecia de encher as formas no freezer. A reação europeia ela foi imediata por lá. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse que o bloco está unido, apoiando a Dinamarca e pronto para se defender contra qualquer tipo de coerção. É como se os países da Europa tivessem comprado aquela camiseta de rosa escrito "Ninguém solta a mão de ninguém". Pois é. O primeiro-ministro do Reino Unido chamou a ideia de Trump de completamente errada. O da Suécia disse que o país não vai ser chantageado. E o presidente francês, Emmanuel Macron, foi além, e classificou a ameaça como inaceitável e quer que a União Europeia use seu instrumento comercial mais pesado, o chamado instrumento anticoerção. Basicamente o botão vermelho do comércio europeu. Na prática, a primeira consequência já apareceu. A União Europeia decidiu suspender a aprovação de um acordo comercial com os Estados Unidos fechado em julho, mas que ainda precisava do aval do Parlamento Europeu. O maior grupo político do Parlamento já avisou que vai bloquear o acordo. E olha a ironia nessa história, esse acordo era criticado por muitos europeus justamente por ser bom demais para os Estados Unidos. Ele previa que a Europa praticamente zerasse tarifas sobre produtos americanos, enquanto aceitava pagar taxas de até 15% nas exportações e até 50% em aço e alumínio. Só que, desde então, os Estados Unidos ampliaram ainda mais a lista de produtos taxados a 50%. A paciência europeia, naturalmente, acabou. Se Trump realmente seguir adiante com as tarifas, a União Europeia pode simplesmente reativar aquelas contramedidas de 93 bilhões de euros que estavam guardadas na gaveta. A lista inclui aviões da Boeing, carros feitos nos Estados Unidos e, de novo, o Bourbon, porque toda guerra comercial precisa de um símbolo. No meio disso tudo, tem o mercado financeiro observando com a cara de "não acredito que isso está acontecendo". As bolsas europeias vinham indo bem, puxadas por mais gastos públicos na Alemanha, queda de juros e expectativa de melhora nos lucros das empresas. Mas essa ameaça pode virar um balde de água fria, e ninguém gosta de água fria. Segundo estimativas da Bloomberg Economics, se o Trump realmente aplicar a tarifa cheia de 25%, as exportações europeias para os Estados Unidos podem cair até 50%. E quem são os países mais expostos, você se pergunta? Alemanha, Suécia e Dinamarca. Não tenho muito mais a comentar sobre isso. Resumo da ópera. O mundo estava tentando falar de juros, crescimento e investimentos, e agora está discutindo tarifa, retaliação e a compra da Groenlândia. Essa é a Geopolítica versão 2026. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. O Luciano Xavier disse assim: "Oi, primo Alan, o meu caso foi o mesmo da Tatsia. O meu comentário estava sempre bloqueado, já tinha tentado até com o Spotify, mas não resolveu. Agora também me sinto mais completo." Que bom, aparentemente pessoas que não ouviam no Spotify não conseguiam comentar e agora elas conseguem. E saibam que os comentários são liberados, tá? Nenhum comentário bloqueado, é oculto nem nada. Pode mandar sua crítica, sua sugestão. Se você tiver aí no fundo da gaveta algum elogio também pode deixar. William Moura diz: "Como assim um podcast já existe há 2 anos?" Pois é, William Moura. O podcast chamava, no começo, Ouvindo um Podcast. Era apresentado por outra pessoa e mudou bastante de identidade nesses últimos anos. Dai diz: "Escutando hoje 2 vezes, primeiro na lista dos episódios do dia e agora pelo caminho diário. Daqui minha estrelinha de fã." Dai, você é incrível. Parabéns. Giovana Melo Chaves Zambrana diz: "Primo Alan, descobriu que quando coloca o programa na TV não é possível ver o vídeo. Aí fiquei confusa quando disse pra ver a foto na tela." Olha, não sabia disso, Giovana. Vamos ver aqui, eu vou chamar a equipe de TI do videocast, não existe isso, mas eu vou dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Gabriel Cardoso diz: "Primo, o que acha de trocar esse fundo branco?" É uma boa sugestão. Eu precisaria pintar o meu escritório e
É uma sugestão complicada, na verdade. Isabel diz, bom dia, acho uma completa loucura o mercado ter uma variação grande com uma possibilidade, como por exemplo dos candidatos de uma eleição, e não se alterar consideravelmente em momentos como esses. Obrigado pelo comentário, Isabel. Eduardo Martins diz, semana abençoada a todos. Amém, ele mandou emoji de mãozinhas. Eu nunca sei se é um high five ou rezando. E bom, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelos comentários. Deixe seus comentários, vê se você tá apto a comentar, que eu vou ler no próximo episódio e a gente se encontra lá. Big beijo.